para o diagnóstico de transtorno bipolar, é necessário, na escuta dos sintomas que a pessoa experimenta, identificar se ela passou por episódios maníacos. Então, eu vou colocar na apresentação cada critério do DSM sobre como é um episódio maníaco para a gente ir comentando, ok? Qualquer dúvida vocês também anotam para depois a gente poder conversar. Então, aqui tá a nossa apresentação sobre como acontece, quais são os critérios para o diagnóstico dos episódios maníacos. Então, o critério lá é um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável. Então, a pessoa não precisa necessariamente estar eufórica no sentido de alegre, né? Elevado no sentido de ir para cima, que se expande. Isso pode ser de uma forma agitada, pode ser de uma forma irritada. A questão é que tem essa elevação, essa expansão. Aumento anormal e persistente na atividade dirigida a objetivos ou da energia. Como que eu sei se esse aumento é anormal? É diferente de como costuma ser para aquela pessoa. Então, ela tem um objetivo e dirige essa atividade persistentemente a esse objetivo, dirige a energia para ações que em outros momentos não é como ela age. Então, se percebe pelo humor, que eleva, expande, irrita, e pela atividade, né, dirigida a objetivos e energia. O critério B tem a ver que durante esse período da perturbação do humor e aumento da energia ou atividade, vocês veem que tem esses três eixos para a gente perceber: o humor, energia, atividade. 3 ou mais dos seguintes sintomas, 4, se o humor é apenas irritável, estão presentes em grau significativo. Então, a primeira coisa que a gente percebe é a modificação do humor. Essa modificação do humor com o aumento da energia e ou de atividades dirigidas ao objetivo. Vamos ver quais dos sintomas nós precisaremos identificar ao menos 3 ou ao menos 4 se o humor estiver apenas irritado. Lembrando, né, essa segunda parte, precisa ser uma mudança notável do comportamento habitual. Se o comportamento habitual dessa pessoa envolver esses elementos, não é um episódio maníaco, né? Há aí uma alteração do humor, alteração da energia, alteração da atividade e dos comportamentos. Autoestima inflada ou grandiosidade. A pessoa sente que o que ela tem a fazer é muito importante, ela sente que ela é muito especial, ela sente que ela é muito mais especial que as outras pessoas, que o propósito que ela tem a cumprir é muito maior e muito melhor do que o de outras pessoas. Como no exemplo que eu dei para vocês, né, da pessoa que compra tecidos, porque ela precisa ajudar todas as pessoas da cidade, ela tem esse propósito de proteger as pessoas da cidade, e é o trabalho dela fazendo essas máscaras que vai proteger as pessoas da cidade. Né? Se vocês forem ver a atividade em si, não é a questão de costurar máscaras para doar. A questão é ela sentir que ela não pode dormir, que ela não pode parar um minuto, porque aquilo que ela faz é muito importante, é fundamental para a proteção para as outras pessoas. Então, o primeiro aspecto é a autoestima inflada ou grandiosidade. O segundo, a redução da necessidade de sono. A pessoa não é aquela insônia que a pessoa não consegue dormir, mas ela está exausta, ela está com dificuldade de se manter acordada. Não, é uma redução da necessidade de sono em que ela fica desperta
e se sente descansada com pouco sono. Mais loquaz que o habitual. Loquaz significa a fluência nas palavras, né? A loquacidade é você falar com mais facilidade, falar com mais fluência, falar mais, colocar mais em palavras. Opressão para continuar falando. A pessoa num episódio maníaco, você pode se surpreender com o quanto ela vai puxando um assunto, vai puxando o outro. Parece que não faz muita diferença se você está acompanhando ou não, se você está reagindo ou não. Ela fala, fala, fala e coloca em palavras como se o que viesse ao pensamento já fosse para palavras, num ritmo intenso, num ritmo veloz de colocar em palavras. Então, autoestima, sono, loquacidade. Fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados, né? Como eu disse para vocês no anterior, da fala de um assunto para o outro, de um tópico para o outro, pode estar sendo uma tradução dos pensamentos que ela vai colocando em palavras, pensamentos que fogem, pensamentos que deslizam. Para quem está ouvindo, pode parecer que não tem sentido algum ali, mas você percebe na pessoa uma sensação de que há sim um sentido de que as coisas se ligam, que o pote de margarina do café da manhã tem a ver com o combustível do carro, que tem a ver com a placa da cidade, que tem a ver com o elevador do prédio. Então, assim, as coisas elas vão se ligando, uma fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados, ok? Vocês podem perceber como um episódio maníaco envolve essa aceleração, essa agitação e também uma ideia de grandiosidade. Distratibilidade, né? Essa facilidade de se distrair. Por exemplo, a atenção é desviada muito facilmente por estímulos externos insignificantes ou irrelevantes, conforme relatado ou observado. Como eu disse antes, pode ser que para a pessoa faça muito sentido, né? Mas você ouvindo fala, gente, ela estava falando sobre a notícia que ela assistiu no jornal, ela passou para a tarefa que ela precisa entregar para a faculdade e agora ela está falando sobre a abelha, né, sobre a polinização das abelhas. Então, um inseto distraiu e ela vai indo com a atenção desviada. Aumento da atividade dirigida a objetivos. Esses objetivos podem ser sociais, podem ser do trabalho, podem ser da escola, podem ser sexuais, ou agitação psicomotora, né? Então, pode ser que a pessoa faça sem necessariamente haver o objetivo. Mas pode ser que ela tenha esse objetivo, tem a ver com as amizades, tem a ver com a profissão, tem a ver com parceiros ou parceiras sexuais, com prazer sexual. E envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas, né? Que esse é especialmente danoso, preocupante, envolvimento em surtos desenfreados de compras, indiscrições sexuais, investimentos financeiros insensatos. A pessoa compra, né? É bastante... vai ter consequências para ela, pode ter consequências para outras pessoas, então ela pode ter o aumento da atividade dirigida a objetivos sexualmente, e nisso ela age de forma sensual e busca ter conquistas sexuais em contextos que também são considerados inadequados, podem prejudicar outras pessoas, podem prejudicar a ela mesma. Então, esses são, gente, os 7, lembrando que é preciso ter 3 ou mais. Então, autoestima, a redução do sono, a loquacidade, a aceleração dos pensamentos, distrair-se, agitação, aumento da atividade e atividades com potenciais consequências dolorosas. E aí a gente vê um pouquinho a diferenciação, que vai ser importante para distinguir o transtorno bipolar 1 do transtorno bipolar 2, que é entre episódio maníaco e hipomaníaco. No episódio maníaco, que é o que está em roxo, a perturbação do humor é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional, ou para necessitar de hospitalização, a fim de prevenir dano a si mesmo ou a outras pessoas, ou existem características psicóticas.
Então, será no episódio maníaco que podem haver características psicóticas, como vocês verão num vídeo que eu vou recomendar de uma pessoa que tem o diagnóstico do transtorno bipolar e passa por episódios maníacos com características psicóticas, mas o principal é a gravidade, é o prejuízo, é a pessoa precisar daquele acompanhamento direto, inclusive passando, se for necessário, pela hospitalização para poder ser observada, né? Já no hipomaníaco, o episódio está associado a uma mudança clara no funcionamento, que não é característico do indivíduo quando assintomático, né? Ela tem uma grande mudança de comportamento, ela pode ter esse aumento da autoestima, de aceleração dos pensamentos, de loquacidade, de impulsividade, mas não numa gravidade em que ela precise de uma observação direta pelo risco iminente de prejuízo a si e a outras pessoas. Outra diferenciação tem a ver, ambas têm um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, que é o nosso critério A, que eu li anteriormente, assim como o aumento anormal e persistente da atividade dirigida a objetos ou da energia. No episódio maníaco, tem a duração mínima de 1 semana e é presente na maior parte dos dias, quase todos os dias, a não ser que tenha hospitalização, e aí a duração vai ser diferente, porque a pessoa vai ser observada e acompanhada. No hipomaníaco, a duração mínima é de 4 dias consecutivos e presente na maior parte dos dias, quase todos os dias. Então, tem também uma distinção de tempo, tem a distinção da gravidade, né? Se existe um prejuízo iminente a si mesmo a outras pessoas, ou se existem características psicóticas, será um episódio maníaco. Já o episódio maníaco é uma alteração que dá para notar a alteração do comportamento que costuma ser da pessoa, mas não necessariamente evidente a ponto de riscos iminentes, né? E a duração também tem uma diferença. Eu vou trazer um vídeo de relato no final, mas eu achei interessante trazer a Kay Jameson, que é uma psiquiatra que tem o transtorno bipolar, né? Contando como é quando ela está num momento de mania. Ela conta assim: eu tinha a impressão de que conseguiria fazer qualquer coisa, de que nenhuma tarefa seria difícil demais. Minha cabeça parecia ter clareza, uma capacidade de concentração fabulosa e ter condição de fazer saltos matemáticos intuitivos porque até aquele ponto me escapavam. Que até aquele ponto me escapavam. Na verdade, eles ainda me escapam. Naquela época, porém, tudo não só fazia perfeito sentido, como também tudo parecia se encaixar num tipo maravilhoso de inter-relação cósmica. Como eu falei para vocês, conhecer sobre os sintomas são descrições desses sintomas. Né? Nós, na escuta clínica, em psicologia, na escuta em psicologia de uma forma geral, a gente vai olhar para o conteúdo, para a experiência singular daqueles sintomas. E aqui vocês podem perceber que essa tendência à aceleração dos pensamentos, à fuga de ideias, à distratibilidade, a questão da grandeza, a loquacidade, elas se manifestam dessa forma para Kay Jameson. Minha sensação de encantamento com as leis do mundo natural fazia com que minha efervescência transbordasse. E eu me descobria obrigando meus amigos a escutar enquanto eu lhes dizia como tudo era lindo. Aqui tem uma outra característica nos episódios maníacos. Pode parecer que é uma experiência boa. Pode parecer que é uma experiência prazerosa para a pessoa. Olha, ela está encantada, ela está deslumbrada, ela está muito feliz. Como vocês vão perceber, a gravidade não está na percepção do sofrimento, mas nas consequências de um episódio maníaco, nas ações e na percepção do que está acontecendo. A pessoa se sente encantada, se sente deslumbrada, como nesse exemplo, mas olha, a comunicação está prejudicada, ela acredita que ela está fazendo saltos de interpretação, de produção de conhecimento que podem não estar acontecendo, os compromissos que ela pode assumir pode ser algo que ela não vai conseguir cumprir, e assim por diante. São os prejuízos nas relações, os prejuízos nas atividades profissionais, um prejuízo em estabelecer objetivos, em ter uma compreensão da experiência que ela está vivendo.
Cansativo para os meus amigos, talvez. Extenuante e emocionante para mim, sem dúvida. Mas não exagerado a ponto de perturbar. Ela não via isso como um problema. Até que, e aí é a passagem do episódio maníaco para o episódio depressivo maior. O chão começou a sumir debaixo da minha vida e da minha cabeça. Meu raciocínio, longe de ser límpido como um cristal, ficou tortuoso. Eu li o mesmo trecho repetidas vezes só para perceber que não tinha absolutamente nenhuma lembrança do que acabava de ler. Eu coloquei esse último slide para fazer essa transição entre como é as sensações no episódio maníaco e como é quando a pessoa passa para o episódio depressivo maior, que é o que nós vamos comentar, os critérios diagnósticos, no próximo